Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Vai estar conosco agora de manhã, aqui para a Matriz, hoje à noite. E na terça-feira, continuando o seminário e o encerramento. É contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui mais uma vez. Eu estou regozijante de estar neste templo tão lindo. Já parabenizei o pastor Sóstenes. Da outra vez que estive aqui, estava em construção ainda, né, pastor? E que coisa linda, gente. Eu já fiz um videozinho que já mandei para minha esposa. Eu falei, olha como que está aqui agora, que lindo, né? Parabéns. Eu quero primeiramente expressar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui com os irmãos nesta igreja abençoada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sóstenes, pastora Maria Cláudia, os filhos que estão aqui. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela acolhida de sempre. O Senhor é uma referência para a minha vida, para a nossa vida. A minha esposa, quando soube, eu estava falando no telefone com o pastor Sóstenes. E aí eu falando, pastor Sóstenes, ela disse assim, qual pastor Sóstenes você está falando? Falei, pastor Sóstenes é pastor da Assembleia de Deus de Madureira, agora está em Bangu. Eu acho que ele foi meu pastor. E ele uma vez pregou, fez uma pregação em Cruzeiro, isso há bastante tempo, pastor. Fez uma pregação, a glória de Deus se manifestou e eu nunca mais esqueci dessa pregação do pastor Sóstenes. Então ela ficou toda feliz, toda emocionada, né? Trago um abraço para a pastora, também para a família. Ela não pode estar comigo porque ela trabalha na área fiscal de uma empresa e para sair durante a semana é muito complicado, né? Então, por conta disso, não tem podido estar comigo aqui, tendo em vista que eu ficarei até terça-feira. Mas ela manda um abraço, minha filha também, que já esteve aqui, manda um abraço à igreja, aos pastores, que Deus os abençoe grandemente. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Vocês cantaram assim, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, o que eu vou fazer? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Por quê? Pois meu fôlego é a tua vida. Não é assim? E nunca me cansarei. Eu não me canso nunca. Sabe por quê? Posso ouvir a tua voz. Como é a voz de Deus? É mais doce do que... Não é maravilhosa? Que me tira desta cova. Quem vai morar no céu aí? E me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos. O que aconteceu, igreja? Tem calmaria para o seu coração nessa manhã. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Não passa de lá. Eu me sinto tão seguro.
Sabe onde? No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, clamamos aquele que tudo criou. Pois sua palavra, começa a falar. Escudos para os que nele creem. Você pode adorar Ele? Ele está aqui conosco. Sua glória é real neste lugar. Não há ferrolhos, não, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não. Que fiquem de pé diante de você. Porque Ele fala. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele A família é o lugar de cura. Eu sou filho de um analfabeto. Meu pai faleceu há 3 anos. O pastor Sócio perdeu o pai recentemente. Nós sabemos como é essa dor. Meu pai falava assim para mim: como eu gostaria de saber pregar, mas eu não consigo, eu não sei, não dá. Mas o meu pai, na simplicidade dele, ele conheceu Jesus. E eu sou testemunha viva de que a família é o lugar de cura e restauração. Eu poderia falar várias situações, mas eu me lembro da minha infância. Eu tinha muita crise de bronquite, e pela madrugada, naquela época, vou me entregar aqui, década de 80, a gente tinha aparelho inalador em casa. Passava mal, tinha que fazer o quê? Pois é. Quem aqui já teve ou tem bronquite? É legal? Pois é. Nós morávamos longe do hospital. À época não tínhamos carro. E aí fazer o quê? Meu pai, na simplicidade dele, ele falava assim: fica deitadinho. Aí ele pegava esse livro, abria lá em Mateus 10, com toda a dificuldade lia, colocava a Bíblia sobre o meu peito e começava a falar com o Papai do Céu.
E eu me lembro da oração dele. Aqui não tem médico, eu não tenho remédio, não tenho aparelho de inalação, não consigo correr agora até o hospital, mas o Senhor é o médico dos médicos. Em nome de Jesus, cura o meu filho. E não foi uma nem duas vezes, algumas vezes, quando ele falava, em nome de Jesus, cura o meu filho, de repente eu... Não há doença olha aí. Quanto? Pois sua palavra escudo. Por isso que a família tem que ser esse lugar de valores. Porque eu estou falando de uma experiência que eu vivi na década de 80 e que nunca mais esqueci. Meu pai não está mais aqui. E ele nunca imaginou, assim como eu nunca imaginei, que um dia estaria aqui nesta igreja, falando para tanta gente, testemunhando do que Deus fez lá naquele dia, em uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Piquete. Não sei nem se alguém aqui já esteve lá. Alguém aqui já esteve lá? Pelo amor de Deus, pelo menos um levanta a mão para não ficar com vergonha. Ai, olha aí que maravilha. A minha cidade, alguém faz ideia de quantos ônibus desse circular tem? Valendo um automóvel 0 quilômetro. Hã? 2? Não precisa humilhar, irmã. Que isso? 2. Mais alguém arrisca? 5. 4. 7. Tudo bem. Ninguém acertou. Ali já foi uma humilhação, mas aqui piorou, nenhum. Na verdade, eu estou brincando, porque vocês foram até generosa. Só a irmã que depois... Pastor, quanto tempo de disciplina o senhor costuma aplicar aqui? 3 meses inicial. Como a ofensa foi grave, 1 ano no mínimo. Na verdade, 1 circular, gente. 1. Que assim, a cidade ela é pequena, mas ela é tipo uma cobrinha, assim. Então, o circular sai 7 horas da manhã do início da cidade, atravessa a cidade inteira, pega todo mundo que precisa subir, quando chega às 7h30 está lá na ponta. Aí o povo desce, e o povo precisa descer, sobe. E aí desce de novo o circular, passa pela rodoviária, quando dá 8 horas da manhã, está de novo lá na entrada da cidade. Não é uma maravilha isso? E foi lá que Deus fez isso. E Deus está aqui também nessa manhã para operar maravilhas. Mas veja bem, se a família é o lugar de valores e princípios cristãos, que família nós vamos conversar nestes dias? Ora, a família do modelo bíblico. Porque hoje fala-se muito de modelos de família, tipos de família. E aí você vê família de tudo quanto é jeito. Esse mundo que alguns estudiosos chamam de pós-moderno, onde as coisas estão viradas de ponta cabeça, os valores estão perdidos. Aliás, uma das características da pós-modernidade é justamente o relativismo. Então hoje tudo é permitido,
tudo é verdade, a sua verdade não é a minha não é a sua, e está tudo bem. E de repente essa bagunça começa a bagunçar a cabeça da sociedade. E aí quando eu me deparo com um livro como esse, que já me norteia, família, valores e princípios cristãos, eu já entendo. Primeira coisa, nós vamos falar sobre a família no modelo bíblico, ok? E depois vamos falar de valores e princípios cristãos, ou seja, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus tem a dizer para nós sobre família. É difícil ou é fácil ser família hoje? É fácil ou é difícil ser pai e mãe hoje? Olha aí, não ouvi ninguém falando que é fácil. Mas, vamos pensar um pouquinho aqui? Deixa eu ligar aqui. Muito bem. Olha só. O que vem à sua mente quando você vê a seguinte imagem? É bonito lá? Você gostaria de estar lá? Se você pudesse estar lá agora, o que você estaria fazendo? Quem estaria dormindo? Muito bem. Quem estaria fazendo um piquenique? Alguém aqui estaria orando? Olha, levantaram umas 2 mãos atrás. Aqui mais uma mão também. Namorando. Nem namorando vocês estariam? Pastor, vamos intensificar esse seminário aqui. Quando você olha para essa imagem, o que você sente? Paz, que mais? Alegria, descanso. Tudo bem. Hã? A grandeza de Deus? Lindeza, grandeza, boniteza, né? Ok, muito bem. Alguém ali já estaria fazendo selfie? Tá bonito ou não tá? Tá limpo? Tá organizado? Sim, né? Quando eu olho para essa imagem, eu fico pensando ali na simetria, olha só os detalhes, tá bem limpinho, né? A diversidade de flores, de cores. Será que, quem aqui tem jardim em casa? Alguém que tem jardim em casa? Aqui, lá. Jardim em casa dá trabalho? Dá trabalho, né, gente? Dá muito trabalho. Quantas pessoas são necessárias para cuidar desse jardim? Uma só dá conta? Não dá, né? Pois é. Agora, imaginem esse jardim 30 dias sem cuidado. Primeiro que toda essa lindeza, essa boniteza vai embora, sim ou não? Vai embora. Segundo que a simetria também vai embora. Por mais que seja um jardim diversificado e colorido, ficará um lugar feio, inclusive um lugar perigoso. Eu trouxe essa figura, essa imagem, para nós começarmos a pensar um pouquinho sobre família. Haja vista que a família nasce em Deus ou com Deus em um jardim. Sim ou não?
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Opa! Versículo 3. E disse Deus: haja e houve luz. Deus começa criando todas as coisas porque Ele quis, que Ele é soberano, Ele quis criar. E Ele cria pelo poder da sua palavra. Isso é algo lindo para nós essa manhã. O nosso Deus fala e Ele tem o poder de criação. Só que Ele cria no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. E lá no sexto dia, depois que o cenário estava pronto, Ele diz assim: façamos o homem a nossa, conforme a nossa. Opa! Aqui tem uma mudança, porque agora Ele não fala assim: haja homem. Ele diz: façamos. Quem façamos? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, olha que cena extraordinária. Deus vai lá, que Ele não manda os anjos, Ele mesmo vai lá, forma o homem do pó da terra e faz o quê? E o homem passa a ser alma vivente. Veja, primeiro eu tenho uma estrutura fisiológica, um corpo, que ali ainda está um boneco do pó da terra, mas quando o Senhor faz, ele passa a ser uma alma vivente. Aí Deus pega esse homem e leva para onde? E Deus fala assim: você vai cuidar, e você vai inclusive dar nome aos animais. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que tudo o que Deus fez, depois que estava pronto, Ele falava, ou Ele atribuía uma qualidade, Ele via que era bom. Ele fez a luz, era bom. Ele separou o firmamento das águas, era bom. Ele disse: produz a terra espécies, árvores, era bom. Animais, bom. Quando cria o homem, e agora? Já criou dando uma responsabilidade, né? Vai cuidar. Lá está Adão, olha para um animalzinho, isso aqui tem cara, vou chamar de cachorro. Isso aqui eu vou chamar de, grandão, elefante. Aí passa rastejando, vou chamar de, qual é o nome do marido da elefoa? Da esposa do cachorro? Tudo bem. E da cobra? Já me responderam uma vez: cobro. Pastor, a cobra tinha um cobro. Só que tem uma coisa, se até então Deus está atribuindo, dizendo que tudo era bom lá no Éden, quando chega nesse momento, Ele fala assim: opa, tem alguma coisa que não está legal aí. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Até então tudo estava bom, mas agora o próprio Deus detecta um problema
E eu estou usando aqui a nossa linguagem para entender, não que Deus foi pego de surpresa, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, perfeito no seu caráter, mas para a nossa linguagem de compreensão aqui. Ele detecta um problema, uma dificuldade, e ele já apresenta a solução. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Para quê? Para que esteja? Muito bem. Pastor, eu posso pegar um casal aqui como exemplo? Sim? Eu preciso de um casal voluntário. Quem pode vir aqui? Não vai doer. Não vai passar vergonha. Fica tranquilo. Aí, muito bem. Podem subir aqui? São os líderes dos varões. Glória a Deus. Que casal bonito, né, gente? Sim ou não? Olha, capa de revista, hein? Muito bem. Como é o nome do senhor? Luiz Cláudio. Como é que é? Luiz Cláudio. Eu fiz proposital. Lá em São Paulo a gente fala Luiz. Aqui vocês são chiques. Luiz. Vocês vão ter que acostumar comigo até terça-feira, porque vocês vão vir porta. Por quê? Tudo bem? Luiz. E a? Ana Cláudia. Ana Cláudia. Quanto tempo estão juntos? 33 anos. Só 33 anos, né, gente? Como se conheceram? Na igreja mesmo. Na igreja. Na igreja. Foi num congresso? Praticamente criado. A juventude, né? Já criado dentro da igreja. E ali ficou mais fácil, né, pastor? Já convivia com a família. Então não tive obstáculo nenhum. Né? A sogra já gostava de mim. Conquistei os 8 irmãos. Enganei todos eles e ficou mais fácil. Tá vendo só? É aquele típico crente jovem que está no culto, de repente vai dar um glória a Deus, abre o olho e fala, é essa aí. Já confirmou. Foi assim mesmo? Bem assim, foi sim. Muito bem. Mas eu vou usar aqui o casal como exemplo, tá bom? Eu vou pedir para o senhor sentar ali. E a irmã pode ficar aqui mesmo, por favor. Estava Adão, que aqui no caso é o Luiz, lá no Éden, certo? Dando nome para os animais, cuidando. E aí o Senhor fala, ó, não é bom que ele fique só não. Até porque, abrindo um parênteses aqui, Deus não sabe o que é solidão. Deus não sabe, pastor Sócia. Na eternidade, eternamente, Deus é um, mas são Pai, Filho e... Aí ele fala, não é bom, então já que nós não ficamos sós, não é bom também que o homem esteja só. Aí sabe o que Deus faz? A Bíblia não usa linguagem científica, mas eu vou trazer aqui para os nossos dias. Aplicou uma anestesia geral e ele apagou. Pode apagar. Eu nunca vi um apagar tão sublime assim, né? Está apagado. Nesse tempo, o Senhor veio aqui, tirou a costela, foi lá e formou a mulher. Nós estamos onde mesmo? Muito bem. Aí, anestesia geral, passou o tempo, né? Não sei se o Senhor foi lá e falou, Adão, acorda Adão. Ó. Aí o próprio Deus vem cá comigo. O próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor ia na viração do dia falar com Adão. Olha que coisa maravilhosa, né? Chega lá, eu vou ficar desse lado aqui, para a igreja ver.
chega lá e te apresenta a mulher. É sua. O que achou? Bom, Bom. O que mais? ótimo, excelente. Tá bom? Tá excelente. Só para vocês dois o jardim inteiro. Tá ótimo. Só que quando o Senhor traz Eva a Adão, aqui eu levei o Adão para Eva, quando ele olha para Eva, ele faz o que eu chamo de primeira declaração de amor. Veja, nós estamos no... Olha que coisa linda. Ele olha para Eva e fala assim: esta é agora osso dos meus, carne da minha, será chamada, por quê? Do varão foi? Fica de frente um para o outro. Fala para ela. Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, minha varoa. Eu te amo. Pode beijar a noiva. Aguenta aí. O primeiro casamento, a primeira celebração de casamento e princípio da família surge nesse momento. Porque Deus une uma mulher a um homem para um propósito. Repita comigo: propósito. E é estabelecido aqui uma aliança. Repita comigo: aliança. De novo, aliança. Aliança entre quem? Deus, o homem e a mulher. Quando nós falamos de osso dos meus ossos, carne da minha carne, nós estamos falando de uma profunda ou um profundo processo de intimidade. Agora, gente, pensem que coisa extraordinária. O primeiro casamento celebrado em um jardim. Quem foi o juiz de paz? Quem foi o mestre de cerimônia? Quem celebrou o casamento no religioso? Quem estava cantando lá? O que tinha para comer? Foi um casamento fitness, pastor. De todas as árvores do jardim comerás? Pensa que casamento chique, que coisa extraordinária. A aliança que é estabelecida nesse momento é uma aliança que perdurará. E eu quero declarar em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje em Bangu, ano de 2025, muito tempo se passou, a aliança permanece, está aqui nessa manhã. Porque o casamento, e o texto vai trazer isso de forma muito clara para nós, que Deus é o idealizador da família, nasceu com Deus, e nasceu dessa forma, macho. Para alguns, machucado. Não, macho. E? Fêmea. Glória a Deus. Dá para aguentar mais 2 minutinhos aqui? Estão respirando, tranquilo? Aí um dia lá no jardim, Deus fez o casamento, sim ou não? Uniu, sim ou não? Para quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe. E serão ambos
Olha aí. Interessante, pastora Maria Cláudia e pastor Sóstenes, que depois o texto vai ser escrito. Na teologia clássica nós atribuímos a escrita de Gênesis a Moisés. Mas deixará o homem seu pai e sua mãe. Eles nem tinham pai e mãe. Adão tinha pai biológico, tinha mãe biológica. Mas olha o princípio aí, o que viria. Deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua, e serão ambos. O casamento é o único lugar onde dois se tornam um. Eu vou repetir isso. O casamento é o único lugar onde dois se tornam. Repita comigo: casamento é o único lugar onde dois se tornam um. Isso fala de profunda intimidade. Casamento sem intimidade não é casamento. E a intimidade, ela passa por todos os níveis. Porque envolve o conhecimento em todas as áreas. Casamento, ou no casamento, o eu morre para dar lugar ao nós. No casamento não são as minhas coisas, são as. No casamento não é a minha conta, são as. No casamento não é o meu dinheiro, é o. Aqui eu abro um parênteses, está tudo bem aí? Querem uma aguinha, um cafezinho? Uma fruta do jardim? Está tudo bem? Eu abro um parêntese aqui. O nosso tempo é o tempo da revolução. E hoje as mulheres saem para o trabalho. Quantas aqui trabalham fora de casa? Fora de casa, porque mulher dentro de casa trabalha muito, sim ou não? Eu fico triste quando alguém fala assim: você trabalha fora? Ah, você só fica em casa? Como se só ficar em casa não tivesse. Ah. Quando falava isso para minha mãe falava assim: quem trabalha fora trabalha 8 horas, eu trabalho 24 se deixar. E as que trabalham fora dá trabalho em casa, sim ou não? Olha eu legislando em defesa das mulheres que trabalham. O problema é que algumas que saíram para trabalhar fora, viram e falam assim: é o meu dinheiro. E algumas até ganham mais do que o marido. E se acham no direito de falar assim: aqui quem manda sou eu, porque eu ganho mais. Isso vai minando a estrutura proposta por Deus. Porque lá no casamento, Deus disse assim: olha, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á ou apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja. Só que tem uma coisa. Você iria no casamento de Adão e Eva? Se você pudesse, você iria? Sim? Mas alguém foi lá também. Alguém estava lá. E não era gente boa. Tranqueira. Quem era? A Bíblia chama de
serpente. Nós não vamos entrar aqui no... Olha aí. Estamos ao vivo. Isso não foi combinado. Parabéns à equipe que fez isso. Tem como reproduzir de novo? Quem estava lá, igreja? Essa aí. Não dá para saber exatamente onde Adão estava. Adão, fica um pouquinho para lá. Talvez estava carpindo alguma parte do jardim. Porque o casamento é lugar de trabalho. Repita comigo: casamento é lugar de trabalho. E eu preciso dizer aqui que o homem também deve, ou melhor, o homem deve trabalhar. Tem uma geração de homem hoje que não quer trabalhar. É grande, né, pastor? A minha esposa trabalha. Atendi uma vez no consultório, o casal que chegou assim: meu marido, a esposa frustrada, meu marido quer que eu saia para trabalhar. Ele falou que ele lava, passa e cozinha. Eu falei: esse é o marido mesmo? Deus estabeleceu pactos espirituais com o homem. Um deles é o do trabalho, porque biblicamente o homem é provedor. Adão devia estar fazendo alguma coisa, e aí surge quem lá? A serpente. Surge onde a serpente, gente? Surge onde a serpente? Na onde? A Bíblia vai falar da serpente o tempo inteiro. Inclusive lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, a serpente que estava no Éden é chamada de a antiga serpente. A serpente estava no jardim. E ela se apropria de uma fala para com Eva. E essa fala para com Eva começa trazendo ou colocando em xeque a palavra de Deus ou a verdade de Deus. É assim que Deus disse que vocês não podem comer das árvores do jardim? Eva vai responder: não, olha, a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas há uma. E essa árvore estava onde? Dessa nós não podemos comer. Aliás, nós não podemos nem tocar, porque o dia que nós comermos, nós morreremos. Interessante que a morte ainda não existia. Se a morte não existia, mas a palavra de Deus, então vocês vão morrer. Eva olha para o fruto, não devia ser um fruto feio, não, era bonito, porque a Bíblia diz que era agradável. Ela olhou, admirou, gostou, tocou, pegou, comeu. Leva para o seu marido, pode levar lá o fruto para ele. Olha que bonitinho o jeito que ela está levando o fruto. Pode comer, Adão. Bom? Quem é que estava no jardim? Quem celebrou o primeiro casamento? Quem foi o juiz de paz? Quem celebrou o religioso? Quem que estava cantando lá no casamento? E quem estava lá? A serpente consegue entrar no meio da família que tinha sido levantada por Deus. E a serpente que estava no jardim conseguiu fazer com que essa família entrasse no caminho do pecado.
Quando eles pecam, podem sentar, podem descansar, por favor. Quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem foi esconder, não é isso? Corre lá, ó, vamos fazer o seguinte, corre para o meio do mato, porque de repente veio a voz do Senhor dizendo: Adão, onde está Adão? Deus sabia onde Adão estava, claro que sabia. Ah, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. Mas quem mostrou para você que você estava nu? Aí começa aquele jogo. Um joga para cá, outro joga para lá. A família estabelecida por Deus, unida para um propósito, dentro de uma aliança, agora tem um conflito. Por quê? Ele que disse assim para ela: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varô. Agora vira para Deus e fala assim: essa aí que o Senhor me deu, ó, encrenca. Ué, mas e a declaração? A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu? Quem é que come do fruto primeiro? Hã? Deus foi falar primeiro com a mulher? Deus foi falar com Adão. Homens, Deus tem chamado você e a mim, ou Deus tem nos chamado para um posicionamento. Homens fracos geram famílias inseguras, esposas inseguras, filhos inseguros. Filhos inseguros podem entrar pelo caminho da ansiedade, da depressão, das drogas, da bandidagem, por aí vai. A falta de posicionamento. Temos um capítulo aqui que vamos trabalhar a questão de filhos, vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando o homem come, a mulher come, depois passa para o marido. Por que que Deus vai falar com Adão? Porque, entenda uma coisa nessa manhã, apesar da serpente estar no jardim, apesar da serpente ter conseguido enganar a Eva, apesar do diabo ter conseguido derrubar essa família do ponto de vista do pecado, tem algo extraordinário que me fascina, chamado graça de Deus. Quando Deus vem falar: Adão, onde estás? É a graça dele indo ao encontro desse ser humano e dessa família. Você está entendendo? Pode dizer amém? O diabo quis macular, destruir esse projeto, mas ninguém frustra os projetos de Deus. Estão dizendo por aí que o casamento é um projeto falido. Quem já ouviu essa expressão? Mentira do diabo, ele continua mentindo até hoje. O casamento é uma bênção, porque Deus é o arquiteto do casamento. A sua família é uma bênção nessa manhã. O seu marido é uma bênção. A sua esposa é uma bênção. Dá umas tretinhas de vez em quando, sim ou não? Eu falei de vez em quando. Se você falar que é de vez em sempre, depois procura que eu vou deixar um cartãozinho. Ou então pode procurar a pastora também, que já vai minha colega psicóloga, vamos tratar. Nós precisamos entender que essa aliança aqui, ó, aqui é a minha. Essa aliança não pode, de forma alguma, se perder. Eu comecei falando que a minha esposa, Rosani, o nome dela, não está aqui.
Mas quando eu olho para essa aliança, eu me lembro do pacto que eu tenho com ela. E para além disso, eu me lembro do pacto que eu tenho com o Senhor. Porque se eu entendo que o casamento é uma aliança trina, primeiro com Deus, depois com o cônjuge, aí eu consigo enfrentar os ataques da serpente. A serpente tem atacado as famílias hoje em dia, sim ou não? De todas as formas. Na terça-feira nós vamos falar um pouquinho sobre as questões midiáticas. Quantas coisas a antiga serpente tem feito para destruir a família, mas, meus amados irmãos, se eu entendo que a família é lugar de intimidade, de comunhão, de alegria, de paz e também de enfrentamento dos problemas, aí as coisas caminham. E por que eu estou falando de enfrentamento dos problemas? Porque hoje há um discurso que fala assim: vou casar, se não der certo, qual é a recomendação bíblica para o casamento? Até que a morte. Família, valores e princípios cristãos passa por isso. Porque hoje, por qualquer coisinha, separa. Aliás, quando se fala de qualquer coisinha, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Quando passa pelas diferenças da relação, o amor, e o texto vai nos dizer isso. Abra comigo aí o seu livro. Lá na página 28. Nós temos aí os princípios divinos para o matrimônio. O bispo Abner escreve assim: os princípios são as regras que orientam a ação de um ser humano em todas as áreas da existência. Deus criou o matrimônio com propósitos e, para alcançá-los, estabeleceu princípios para que as famílias, ao serem formadas, se orientassem por eles. Desses princípios, destacaremos 3. O princípio da identidade, o princípio da unidade e o princípio da permanência. Princípio da unidade, veja bem. Deixará o homem, seu pai e sua. Não é abandonar a família, não é ser negligente com a família, mas é entender que agora eu tenho uma nova família. E o bispo trata algo muito interessante aqui no texto, porque ele fala assim, que alguns se casam, mas querem levar a família junto. Dá certo? Primeiro problema que tem, a moça corre lá para contar para o pai e com a mãe. Primeiro problema que tem, o moço corre lá para contar para a mãe. E aí dizem que o filho é mais apegado à mãe. Aí a mãe fica com raiva, porque a mulher está fazendo o que com o filhinho dela? Aí o que a mãe faz?
A questão é que todo casal vai ter problema, sim ou não? Início de casamento é fácil? Sabe por que não é fácil? Porque olha isso. Se eu for pensar quem é o homem, quem é o ser humano, vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Segundo a OMS, OMS é a Organização Mundial da Saúde. O homem é o quê? O homem é um ser bio, psico, social e espiritual. Bio porque nós temos uma estrutura biológica. O homem é de um jeito, a mulher é de outro. Anatomicamente temos as nossas diferenças, sim ou não? E aqui entra o princípio também da intimidade. Somente um homem e uma mulher, anatomicamente falando, têm condições de viver a profundidade da sexualidade, sim ou não? Aliás, o momento do ato sexual é o momento de profunda intimidade da carne também. Porque é quando o homem está junto à mulher e ali há uma só carne, intimidade sexual. Se não há essa intimidade sexual, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa fragilizando essa relação. Tem que buscar ajuda. Talvez ajuda médica. O que é que está acontecendo com esse homem ou com essa mulher que não está conseguindo viver esse momento de intimidade sexual? Tem que estar ali. Agora, esse biológico é tão extraordinário, porque nós aprendemos na escola que a nossa constituição física é cabeça, tronco e... é o básico, né? Mas se nós ampliarmos um pouquinho mais isso, nós temos um cérebro. E esse cérebro é algo extraordinário que nos comanda. Nosso cérebro é formado por neurônios. E nós temos dois tipos de neurônios. Nós temos os motores e os sensitivos. Os neurônios motores são os responsáveis por nos fazer movimentar. Os neurônios sensitivos são os responsáveis por nos mostrar a sensibilidade. Por exemplo, quem aqui já teve unha do pé encravada? Dói. Como é que você sabe que dói? Porque sai um comando lá por meio de neurônios sensitivos que vem aqui no seu cérebro. Opa, tem alguma coisa errada. Eu fui presenteado, eu tenho os 10 dedos do pé encravados. Eu sei o que é isso. Neurônios motores. Olha que coisa extraordinária. Nosso cérebro é dividido por regiões, e aqui à frente, na frente, por exemplo, nós temos o lobo frontal. Aqui está a nossa capacidade de juízo, tomada de decisões, e a ciência mostra, a neurociência está aí mostrando que isso é fechadinho a partir dos 21 anos. Então, antes dos 21 anos, adolescente toma decisão, a decisão é fechada, está certo do que quer, aí a serpente vem e fala assim: deixa o adolescente fazer o que ele quer, deixa ele tomar as decisões. Só tem 15 anos, mas eu tenho que respeitar. A criança pode fazer o que quer. Antes dos 21, muita coisa muda. A sua cabeça hoje é a mesma de quando você tinha 16 anos? Bio. Daqui a pouco tem um comando aqui no cérebro
que vai começar a falar para você assim: fome, fome, come alguma coisa, tem que comer. Você costuma almoçar meio-dia, vai dando 11h45, 11h50, você já começa. Vai dando 5 para meio-dia, grita. Quando der meio-dia, está o quê? Come! Se você estiver na igreja, em nome de Jesus, come. Bio. Só que o ser humano também é psico, ele é alma. A alma, teologicamente falando, é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade. Repita comigo: alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a nos diferenciar. Por quê? O Adão, o Luiz, é diferente da Ana Cláudia, que é a Eva. Eles são diferentes, inclusive, a partir da criação. O homem é criado de uma maneira, a mulher é criada de outra. A menina é criada de uma forma, o menino é criado de outra. Eu não estou falando aqui de roupa, de comida, de alimento, eu estou falando de criação mesmo. E de repente, essa menina vai se encontrar com esse menino. As meninas, desde muito cedo, costumam ser chamadas como? Princesa, que mais? Rainha, que mais? Docinho, olha aí. As meninas costumam assistir filmes de princesas. Assistem lá Branca de Neve, quem mais? Cinderela, Fiona. E toda princesa quando assiste, toda menina quando assiste e vê as princesas, os príncipes que aparecem são feios, são pobres, eles chegam como? Olha como elas assistiram, tá vendo? Um dia eu vou encontrar o meu príncipe também. No imaginário, na fantasia, está lá da menininha: um dia eu também vou encontrar o príncipe. Dê uma olhadinha para o seu lado, para o seu esposo e para a sua esposa. Pode olhar, não é para mim não, para o seu cônjuge mesmo. Achou? Seu príncipe veio montado num cavalo branco, chegou de Camaro amarelo, Pastor Sóstenes, o senhor tem uma ideia de quantos casamentos o senhor já realizou? Todos os anos de ministério? Mas já deve ter passado uns 100. Ou ter chegado quase a isso. 100. Pastor Sóstenes está lá para celebrar o casamento. Coloca o que para a noiva entrar? Um tapete vermelho. Quanto custa o aluguel de um vestido de noiva? O aluguel. Um básico. 5 mil?
Por aí, 5 mil. Você compra roupa de 5 mil todo dia, mas no casamento aluga, não paga 5 mil? Para usar quanto tempo? Para usar onde? Na igreja, no casamento. Ah, vou alugar um vestido de noivo para ir lá comprar carne no açougue. Você não faz isso. Você põe o vestido, a mulher põe o vestido toda arrumada. Vai um carro especial para buscá-la. Tá? Maquiagem. De repente tem os músicos, a banda, a orquestra está preparada. A porta fica fechada, o noivo entra, todo elegante, o príncipe. Está aqui na frente, junto com o pastor. Aí de repente, hoje em dia tem aquela, clarinada que fala, clarinata, né? Chique. Só para ela. Aí quando abre a porta, quando ela aponta, todo mundo fica em pé. E na medida em que ela vai entrando, as pessoas vão dizendo assim: lá vai uma princesa. Você está linda, você está uma princesa. E aí vem para o casamento, o pastor vai fazer um sermão só para os dois, vai abençoar a aliança dos dois. Depois do casamento, vão para uma festa, e eles ganham presentes, tiram fotos. Depois da festa, vai todo mundo para casa, e o casal vai para onde? Para a lua de... Olha que bonito, lua de mel. Só que, no dia seguinte, começa o desafio da vida a dois. Porque no dia seguinte, aquele casal de namorado, que só se via depois do culto, lá no culto, ó, já ganhei a família, ganha a sogra, né? O príncipe sempre tem dinheiro no namoro. A irmã Ana Cláudia, estou com vontade de comer pizza. Eu pago, vamos lá que eu pago. Ah, estou com vontade de tomar um sorvete. Qual sorveteria? Pode escolher que eu levo. Ah, fica lá em Angra dos Reis. Não, eu levo lá, vamos lá. Tem dinheiro. A lua está linda, né, meu amor? É porque você existe. A lua só está brilhando assim, porque se você não tivesse aqui, aquele mais apaixonado fala assim: o seu brilho é maior do que o da lua. Tudo é bonito. Mas depois que vai viver a realidade de conviver, e conviver significa viver com, é que você começa realmente a conhecer o outro como ele é. Porque entenda uma coisa linda nessa manhã: intimidade mostra a nossa beleza, mas também mostra a nossa feiura. E todos nós temos as nossas feiuras. Eu não estou falando de aparência física. Eu estou falando de coisas que nós carregamos, que nós trazemos. Heranças, coisas que a gente aprende na infância, que vem da nossa família, e tantas coisas. De repente vai se unir um casal, duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, e vão conviver. E aí o que vai manter esse casamento? Em primeiro lugar, a aliança feita entre Deus, o homem e a mulher. Segundo, a consciência de que é até que a morte separe. Terceiro, virão os problemas, virão as diferenças, virão os conflitos. Porque esse é o discurso: não deu certo, separe. Quando é que não dá certo? Quando aparecem as diferenças.
Porque de repente o arroz vai queimar e o marido vai falar assim: epa, queimou o arroz. De repente vai faltar dinheiro para pagar a conta, e aí se não tiver equilíbrio emocional, começam os desafios. Eu ouço muita gente falando assim: olha, se tem algo que leva o casamento à falência, é a questão financeira. O casal, quando passa por uma crise financeira, tende a separar. Eu falo, é verdade, a crise financeira afeta, mas se estiver em Deus, o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata, o dinheiro não vai ser motivo para separação. Aliás, qual é o casal que nunca passou por um momento financeiro difícil? Qual é o casal que nunca passou por uma crise financeira? Tem mês que a coisa aperta, sim ou não? Você tem que fazer sorteio das contas. Vamos ver qual que eu pago agora, semana que vem. Isso não pode ser uma constante. Planejamento familiar, planejamento financeiro. Mas tem momentos que o desemprego bate, que vem aquela conta extra. E aí a serpente que está no jardim fala assim: ó, tá vendo? Vocês não estão sendo felizes, vocês estão brigando muito por causa de dinheiro. Vai viver sua vida, está cheio de mulher no mundo. Está cheio de homem no mundo. Dizem que o homem está em escassez, mas tem ainda. Vai viver sua vida. Olha o papinho da serpente. É assim que Deus disse, até que a morte... Não, olha aí, está faltando dinheiro. Vai buscar alguém que te dê dinheiro. Eu estou falando para crente, porque tem muitas famílias crentes dissolvendo o casamento por crise financeira. Pode ser que tenha algum casal aqui nessa manhã passando por crise financeira. Ei, o teu socorro não está no melhor banco, não está no seu chefe, não está no empresário. O teu socorro está nele, ó, Ele. Ele é o Deus que abre portas e manda a provisão. Vamos separar? Não. Vamos orar? Vamos por fim? Não. O bispo Abner escreveu que nós somos uma unidade, até que a morte separe. Nós temos a nossa identidade, nós somos a nossa família. 33 anos de casado. Tem a identidade deles aqui, isso é maravilhoso. Tem problemas, passaram por problemas, deve ter passado muita água aí, mas a Bíblia diz assim: as muitas águas não... Estão aqui, ó, 33 anos. E hoje, por qualquer coisinha, separa. O sangue de Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. No ano de 2008, eu trabalhava em uma rede de idiomas e fiquei desempregado. Na época não estava no ministério, fiquei desempregado. E aí nessa hora eu já estava casado, eu estava desempregado, a minha filha era recém-nascida. E o que fazer? Claro que a gente tem a ajuda da família e tudo mais. Mas você crê que o nosso Deus é o Deus de provisão? Nós precisamos crer mais naquilo que a gente fala. Batem na porta. Minha esposa abre a porta. 3 caixas de compra. Cheias. Vim entregar essa compra aqui. Morava em Piquete nessa época. Minha esposa falou assim: não, moço, não é aqui não. Nós não fizemos compra não. Qual que é o endereço? Rua Professor José de Castro Ferreira, 55. Endereço da casa onde eu morava. Está aqui, ó, o endereço. Não, mas meu esposo não fez compra, porque ele está desempregado, nós não fizemos compra. Mas minha senhora, tá, o endereço está aqui. Caixa cheia, aí recebeu a compra. Só coisa boa. Qual é o melhor
sabão em pó. O que vocês acham? Ou um dos melhores? Eu acho que era esse aí mesmo. Começou a abrir, minha esposa começou a chorar. Fomos descobrir. Um conhecido meu, pastor, morava lá em São Paulo, pegou o telefone, ligou para o supermercado lá de Piquete. Nós não falamos nada com ele, nada, absolutamente nada. Ele ligou e falou assim: olha, eu quero fazer uma compra, eu quero isso, tais e tais produtos, dessa e daquela marca, e eu quero que entregue lá naquele endereço. Esse meu amigo ainda hoje mora em São Paulo. Liguei para ele e falei assim: ó, Deus me incomodou, eu estava aqui e eu entendi que eu deveria fazer isso. Recebe, que é um presente para vocês. Deus cuida quando a família busca a Ele, quando a família entende o princípio da comunhão com Ele, da aliança com Ele. O teu problema aqui nessa manhã para Deus é nada, mas você não pode deixar a sua aliança ficar minada, porque a serpente está aí. Ela continua dizendo: olha, separa, vai embora, mas não, em nome de Jesus, não. Porque a crise vai passar, a dificuldade vai passar, essa fantasia de princesa vai passar, porque a realidade é dura. Mas dará lugar ao verdadeiro amor, e a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. E o amor não é apenas sentimento. Bispo Abner escreve de uma geração Hollywood, de uma geração Romeu e Julieta, que é conduzida pelos sentimentos. Ah, hoje eu amo, amanhã não amo mais. Ah, se eu amo, eu quero ficar junto. Se eu não amo, eu separo. Não, o casamento, à luz da palavra de Deus, está para além do sentimento. Tem que ter sentimento, mas é preciso entender que o casamento é um compromisso assumido com Deus e com seu companheiro e com sua companheira. Está doente? Estamos juntos. Está com crise financeira? Estamos juntos. Estamos com dificuldade? Estamos juntos. Na alegria? Estamos juntos. Ah, o Senhor prosperou e veio a riqueza? Estamos juntos. Vamos morar na glória juntos. Estaremos para sempre com o Senhor juntos. Oraremos juntos. Jejuaremos juntos, leremos a palavra juntos, e juntos veremos a bênção de Deus sobre o nosso casamento.